Então eu falava, eu tenho que ser boa pra ajudar eles, pra colocar eles no trilho, pra falar de imposto pra eles. Então eu me apegava a isso, sabe? E o que a Thaís fazia era exatamente igual. Estudar muito, porque a gente tinha que ser assim, a gente pode até não ser o maior escritório, a gente pode até não ter muitos clientes, mas a gente é muito bom para esses 37 aqui. E a gente era. E desses 37, eu posso te falar que uns 33 estão com a gente até hoje. Entendi. E assim, então beleza. Então para fugir um pouco da ansiedade, você se apegou nesse estudo técnico. Sim. Foi uma forma de driblar um pouco a ansiedade de, meu Deus, o que pode acontecer, certo? Sim. Você acabou de falar uma outra coisa. Pô, eu atendi uma indústria. Você sofreu na mão de clientes que centralizavam receita? Você chegou a ter aquela ansiedade, meu Deus, se eu perder esse cliente, ferrou? E se sim, como que foi? Como é que você lidou com isso? Sim, esse da indústria principalmente. Ele era assim, o meu cliente principal, o que pagava mais. Eu queria fazer tudo por ele. Eu queria atender ele a qualquer momento. E teve um dia, perto do meu casamento. Ele virou e falou, eu quero que você mapeie todos os estados do ICMS. Eu peguei e falei, não dá. E aí eu fiquei extremamente chateada. E nesse dia ele falou assim, se você não fizer isso, eu vou sair de você. E aí eu virei pra Thaís e falei, ele vai sair. E a Thaís falou, deixa ele sair. Se ele sair, a gente vai perder nossa maior receita, mas também a nossa maior preocupação. Deixa ele ir, Bárbara. E aí eu virei pra ele e falei, olha, isso que você tá me pedindo não dá pra fazer. E pergunta se ele saiu. Claro que não. Continuou com a gente vários anos. Então, assim, eu sofria muita pressão, muita ansiedade por conta de todos os clientes. E era difícil. Entendi. E o que você poderia recomendar para alguém que talvez passa por isso que você passou? Como que a pessoa que está me ouvindo deveria agir diante de um cliente? Eu vou chamar de cliente tóxico, que eu acho que é a melhor palavra. Sim. Eu acho que todo comportamento que vem do cliente foi de alguma forma endossado por você. Então, se você sofre com o cliente, você tem que saber que você permitiu isso. E a partir do momento que você explica as coisas para o cliente, alinha, existe uma tendência de que ele ou se adapte ao seu escritório ou que ele saia. E se você vai se posicionar com ele, você também tem que estar ciente que se ele sair, tá tudo certo. Afinal de contas, ele tá saindo porque você se posicionou. Então, eu considero que tudo vem do posicionamento. Não, desculpa te interromper, tá? Que é uma decisão tão emocional quanto... É muito mais emocional do que racional. Medo, insegurança, é um negócio pequeno. Porque normalmente as pessoas que estão nessa situação é quase como um relacionamento mesmo, é abusivo. Você se sente dependente daquele cliente, né? Então você tem que vencer você tem que se vencer emocionalmente, né? Tem que vencer o emocional. E aí vem a segunda coisa. Eu acho que você precisa de ter mais clientes. Porque eu só consegui ter essa tranquilidade pra falar não quero, não vou. Isso eu não faço, quando eu tinha mais clientes. Então, eu falo assim, que quando você tem 50 clientes, você ainda tá com a corda no pescoço. Pode ser que sejam 50 clientes grandes. Mas, provavelmente, você tem uma concentração financeira na carteira. Se ele sair, te deixa na mão. Eu falo que até 50 clientes, qualquer um que sai faz muita diferença. Então, no final das contas, posicionamento e cliente chegando todo mês. Porque na hora que eu percebi que tinha cliente entrando todo mês, eu comecei a falar, se alguém sair, então não vai fazer tanta diferença. E aí eu comecei a colocar regras e adequação dentro do escritório. Esse negócio que todo mundo fala de vendas, a importância de vendas. E, cara, eu juro pra você que uma das coisas que eu mais valorizo em a gente, na Moonflex, saber vender, ter controle sobre quem tá entrando, em número de clientes, saber que se eu investir mais eu vou aumentar assim. Uma das coisas que eu mais valorizo é justamente isso. Tipo assim, cara, eu acho que deve ser uma sensação... Eu não passei muito por isso. Na verdade, assim, passei muito pouco por isso. No início da Moonflag, no início tudo é difícil, sempre vai ser difícil, não tem jeito. Lembro de atender cliente, cara, assim, eu lembro de ouvir de clientes meus assim, nossa, esse cara aí que trabalha com você, carioca, não sei o que e tal, sabe, o cara preconceituoso pelo cara ser de outro estado, eu lembro de ouvir isso, e infelizmente você tem que engolir, entendeu? Porque você não tem muito o que fazer. Hoje eu não aceito absolutamente qualquer tipo de desrespeito, assim que a gente pôde ter um pouco mais de controle, assim que a gente saiu daquela fase muito inicial e começou a ter mais controle de vendas, cara, não aceito.
Recentemente que a gente demitiu um cliente que também destratou uma pessoa assim, eu não aceito desrespeito, não aceito destratar, porque, cara, eu acho que, nossa, ai, meu Deus do céu, só de pensar já me dá agonia, assim, de você imaginar, você às vezes, olha só, na minha cabeça, a minha equipe, que a gente tava um pouco desse bastidor, minha equipe trabalha pra caramba, trabalha, eu sou também, enfim, a gente trabalha pra caramba, né, trabalha fora do horário, trabalha de sábado, trabalha de domingo, você se vira nos 30, e aí é claro que todo mundo tá passível de cometer erros, a contabilidade tá passível, todo mundo. Agora tu vai ouvir um xingamento. Você ouviu um xingamento. Se ouvir um xingamento em você é horrível. Se ouvir um xingamento em quem trabalha do teu lado, você vê a pessoa se esforçando, e o cara vem xingar, o cara... Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu, particularmente, eu me sinto muito, sabe, agraciado de não precisar lidar com situações como essa. Infelizmente, eu já vi, e falo que eu já vivi isso em escritório de contabilidade, do cliente xingar o colaborador, e infelizmente o escritório fala, puta, não posso demitir esse cara. Não posso demitir esse cara porque ele paga um valor X. E o pior é o seguinte, tem muito cara que ele tá acostumado com isso. Infelizmente, né? Tem muitos empresários que são péssimas pessoas. Ele tá acostumado com isso, ele tá acostumado onde ele gritar, todo mundo abaixar a cabeça, e infelizmente ouvir o cara e escutar de bom grado. E não tá acostumado a ser desagradado, né? E é muito bom quando a gente encontra também, quando esses caras também encontram pessoas que não vão dizer amém pro que eles dizem, né? E é muito complicado porque a gente vê aí, eu como mulher, eu vejo que durante a minha trajetória, vários clientes faziam coisas com a gente por a gente ser mulher. Eu falava, será que fosse um homem aqui do outro lado, ele ia falar desse jeito? Você consegue me dar exemplos, assim, porque isso é uma parada importante, né? Que é até difícil porque a gente vive coisas, até como... você estando numa posição diferente, a gente estava brincando, né? Preocupação com roupa, com vestimento, tudo isso é diferente. Mas me dá exemplos de coisas que você sente que aconteceu com vocês por vocês serem mulheres empreendendo. Já tive um homem que falou assim, esse escritório é do seu pai, eu quero falar com ele. Eu falei, meu Deus, meu pai não tem nada a ver com contabilidade. Já tive situações de homens falarem assim, mas você é muito nova. Você é contadora mesmo? Eu quero falar com um contador, com um homem. Tem aí? E aí eu falava, não, sou eu. E o resto é tudo mulher também. Então, eu já tive também um cliente que, super desrespeitoso, falou, mas eu não tô muito confiante. Sabe por quê? Você é muito bonita pra ser contadora. E aí, você vira e fala, socorro. Então, são várias frases. E tem uma frase também muito emblemática, de um cliente, logo no início do escritório, que ele falou assim, nossa, você nunca vai dar certo no comercial, Bárbara. Você é nova, a sua voz é fina demais e você não sabe se impor. Você nunca vai dar certo no comercial. Caramba. Eu nunca esqueço dessa frase, porque hoje, depois de mais de 500 reuniões feitas, eu falo, eu sou boa sim. Tem técnica, tem estrutura, mas aquilo, de certa forma, me abalava muito antigamente. Né? Então, tem vários momentos que eu percebia. Cliente, às vezes, gritando, e eu tendo que me posicionar e falando, não é assim não. Peraí, você tá falando comigo, você acha que eu sou quem? Quem você acha que você é? Então, eu até vejo algumas contadoras, alunas minhas falando, Bárbara, eu não quero atender homem. Eu falo, de jeito nenhum, você vai atender homem sim. Primeiro porque a gente tem que pensar que a maioria dos empresários são homens. O empreendedorismo feminino, ele tá sendo cada vez mais reforçado, ele está em crescimento, mas a maioria das grandes empresas muito bem-sucedidas são lideradas por homens. E eu falo, você não pode atender só mulher. Você vai atender homem também, você vai aprender a se posicionar. Então, eu nunca quis atender só homens, só mulheres, eu sempre atendi homens e mulheres da mesma forma, e eu vejo que eu tinha que criar uma armadura, uma casca grossa, assim, no início, porque eu me sentia, assim, desrespeitada. E, assim, essa é uma questão que você acabou de falar, né, por exemplo, que para o homem ele não vai passar pela cabeça. E eu já vi minha noiva falando isso pra mim. Porque eu sou baixinha, minha voz é fina, então eu tenho dificuldade... É uma observação dela mesma, ela tem dificuldade de posicionar e sentir que as pessoas estão ouvindo, prestando atenção, levando a sério mesmo, né? E aí você acabou de falar algo muito parecido, fechou? O que você observa que, por ser mulher, você tem que se preocupar, que talvez se você fosse homem, você não precisaria se preocupar? Tipo assim, quais são as preocupações que existem na comunicação, na aparência, na imagem, na gestão em si? Porque, sobretudo, né, a empresa de vocês são sócias mulheres, né? Pelo que você me disse. Então, essas preocupações, elas estiveram presentes em todo o tempo, né?
O que Sim. você observa que são preocupações que sempre existiram, que talvez se você fosse homem não existiria? Tem coisas muito engraçadas e muito simples no dia a dia. O próprio vídeo, eu sinto isso. Eu vou gravar vídeos e eu recebo lá o filmmaker e a gente grava 30, 40, 50 vídeos de uma vez. Eu tenho que levar quase que uma arara de roupas, vários looks, várias trocas, maquiagem, cabelo. São preocupações no dia a dia que eu acho que o homem não tem fazendo um vídeo. Né? Tem dia que eu falo, nossa, eu queria tanto ser homem, gravar só com uma blusa igual e pronto. Mas pro visual, no dia a dia, isso faz diferença pra mulher. Né? Apesar de eu achar que a gente não tem que se prender a isso também. No relacionamento com o cliente, será que eu não tô sendo simpática demais e ele tá confundindo isso? Qual que é a linha disso aí? Então, o cliente às vezes chamando de noite, fora do horário. Então, são preocupações que eu acho que nenhum homem tem, normalmente. Acho que não também. Então, vou na Receita Federal, eu lembro, né? Na Receita Federal, às 5:30 da manhã, numa fila para fazer um refis presencial. O cliente foi e ficou nós dois lá na fila de madrugada. Então, assim, são preocupações que a gente tem, que hoje em dia eu não tenho, graças a Deus, mas antigamente eu tinha mais. Hoje os meus clientes são todos digitais, né?